Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre teoria da pena, meu nome é Rodrigo Amaral. Então, estamos aqui para dar continuidade à primeira aula, com o nosso primeiro vídeo, né? Com alguns errinhos lá da caneta, que eu ainda não consegui resolvê-los, mas acredito que hoje não vai acontecer, vou tentar que não aconteça, tá? Mas se acontecer, já me perdoe, uma vez que estamos gravando esses dois vídeos no mesmo dia, tá? E vamos dar continuidade agora na questão relativa aos princípios atinentes à teoria da pena, né, que havíamos falado na primeira aula sobre sanção penal, e agora vamos falar num vídeo bem, tentar sermos rápido também, sobre os princípios atinentes à sanção à teoria da pena, perdoe, tá? Vamos ver aqui, o primeiro princípio seria o princípio da legalidade, ou também chamado de princípio da anterioridade, tá? Então nós temos aí, em relação a esse princípio, uma questão bem peculiar: legalidade e anterioridade, reserva legal. Quais seriam as diferenças entre esses três princípios? Preliminarmente, o que a doutrina majoritária entende é que a legalidade é gênero, do qual a reserva legal e a anterioridade são subespécies. Lembrando lá do artigo 1º do Código Penal, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Vamos ver aqui como podemos colocar essa situação. A legalidade deve ser minuciosamente, diz que as condutas criminais devem ser minuciosamente descritas, tá? Esta legalidade está descrita no artigo 5º da Constituição, neste inciso 39 aí, certo? E ela existe para colocar limites ao Estado. Vamos ver daqui a pouco por que isso daí, né? Que é chamado de garantismo negativo, tá? E a anterioridade, doutores, ela é justamente dizendo que a pena deve ser anterior ao fato. Ou seja, vamos ver aqui, princípio da legalidade geral é aquele descrito na Constituição, e o princípio da legalidade penal é aquele descrito no Código Penal. Vejam bem, o princípio da legalidade, ele é um fundamento não somente penal, mas sim geral. Esse de acordo com a Constituição Federal, que diz o quê? Tudo que não está proibido na norma, eu posso fazer. Então, eu posso fazer tudo que não está proibido. Uma observação: estrita legalidade lá do direito administrativo diz o quê? Que a administração pública só pode fazer aquilo que está permitido em lei. Ou seja, ela não pode utilizar desta legalidade geral, que é para todos, que diz que tudo que não está proibido está permitido. Mas nós temos também a legalidade penal, que tem a ver com nossos estudos aqui. Essa legalidade penal, sim, ela diz sobre o princípio da anterioridade, mas o princípio da reserva legal. Eu, Estado, como eu disse anteriormente, só posso fazer o que a lei permite, chamada de estrita legalidade, tá certo? Agora vejam bem, a legalidade penal, que está no artigo 5º, desculpe, aqui tem um erro, né? Diz que se estende ao crime aquela legalidade de maneira ampla, incluindo-se também as contravenções. Só se aplica no direito criminal, tá certo? Então vamos pensar e vamos lembrar aí. A legalidade penal diz que não pode haver pena sem lei anterior e também não pode haver crime sem a cominação, certo? Não pode haver crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação. A cominação deve ser prévia e também a existência do fato criminoso deve ser prévia à conduta praticada pelo delinquente. E aí, vamos falar agora sobre esse princípio da pessoalidade da pena, chamado de intranscendência, intransmissibilidade ou princípio da personalidade da pena. Esse princípio, ele nos diz várias situações interessantes em relação à questão da pena, e eu vou trazer para vocês uma questão aqui muito importante, que às vezes os códigos não trazem e às vezes até as próprias doutrinas não trazem, né? Algumas somente que eu cataloguei, algumas aulas que eu tenho assistido sobre essas questões aí específicas deste princípio da intranscendência. Vejam bem, doutores, a pena, eu já sei que não pode passar da pessoa do condenado. E isso que fala o princípio da intranscendência, ela não pode passar, que é o artigo 5º, inciso aí 45. Essa natureza desta intranscendência, ela é absoluta ou relativa? Ou seja, nunca a pena vai poder passar da pessoa do condenado, ou em determinadas hipóteses, né, no direito, teoricamente, tudo é relativo, né,
ela poderia passar da pessoa do condenado. Aí nós temos algumas correntes que estudam esse argumento aí, esse sentido aí, ó. A primeira corrente nos diz o seguinte, que a pena de perdimento de bens que é falado lá no artigo 5º, inciso 45, né, que diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado, porém pode haver o perdimento de bens no caso de espólio. Então, no caso de ele ter recebido herança, pode ser decretado perdimento de bens até o limite recebido pela herança. Vejam bem, doutores. Vejam bem. Então, o artigo 5º, inciso 45, ele traria para a gente, uma leitura preliminar, uma dúvida. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Não pode. Depois vem o final do artigo e fala que perdimento de bens pode até o limite da herança recebida pelo herdeiro do criminoso, no caso. Mas isso não seria justamente uma transcendência da pena? Uma não pessoalidade? Uma transmissão dessa pena que era de A, que passou para B só porque ele era um herdeiro? Né? Aí a doutrina fala o seguinte, essas correntes que nós vamos falar aqui agora. A primeira corrente diz isso mesmo, que esta pena de perdimento de bens, primeira questão importante, vou ver aqui se eu consigo agora usar essa caneta sem riscar, tá? Que esta pena de perdimento de bens, que na verdade não é pena, tá? Isso aqui é uma leitura da doutrina minoritária, que esta pena de perdimento de bens relativiza ou mitiga o artigo 5º, inciso 45. Então, para esta corrente, poderia sim, de maneira excepcional. A regra é que não, mas para essa corrente minoritária, poderia. Nesse caso e dessa exceção que ela própria mostrou relativizando este artigo. Tá certo? Agora, a segunda corrente diz que o artigo 5º, inciso 45, que estamos em questão, não sofre mitigação, pois a pena que existe, definida pelo Código Penal e pela Constituição, não é de perdimento de bens, é de perda de bens. E o 45 não falou perda de bens, ele falou perdimento de bens, que não é pena, mas sim um efeito da sentença penal, que são relativos aos objetos. Então, pessoal, dando continuidade aí, tá bom? A gente estava falando aqui, desculpa que parou a câmera, mas eu já consegui voltar aqui. A gente estava falando justamente sobre essa questão para a segunda corrente em relação ao perdimento de bens e a perda de bens. Para ela, não há mitigação, porque o perdimento de bens que refere ao artigo 5º, inciso 45, não é pena. A pena que teríamos seria perda de bens, tá? E aí nós temos que o artigo 5º, desculpem, continua sendo absoluto. Esta é a posição majoritária da doutrina. Essa é que você vai marcar no seu concurso, na sua prova lá, tá bom? Aí sim, o perdimento e ressarcimento pode ser transmitido aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. Bom, vamos dar continuidade. Princípio da individualização da pena, tá? Princípio da individualização, ou chamar de proporcionalidade da pena. Individualização é escolher a espécie de pena. Desculpe que aqui eu pus errado, depois eu vou retificar isso daí, tá? A espécie, qual tipo de pena? Dentre as espécies eu tenho privativa de liberdade, restritiva de direito e multa perante o Código Penal, certo? Temos ainda perda de bens, prestação social e suspensão ou interdição de direitos, que são restritivas de direitos, né? Bom, dando continuidade. A pena, para ser individualizada, deve haver justamente uma explicação por parte do juiz pela espécie de pena e depois pela modalidade e depois pelo quanto de pena. Então, para aquela pessoa, eu devo individualizar a pena dela. Eu não posso simplesmente sair aferindo qualquer pena, né? E individualizar, além de descrever minuciosamente, é também ter uma proporcionalidade da pena aplicada para aquela pessoa com aquele grau de reprovabilidade, certo? Vamos ver aqui então.
Princípio da proporcionalidade da pena que está atrelado também a essa individualização. É um segundo momento após escolhida a modalidade ou espécie, né? É implícito na individualidade, ele está dentro do princípio da individualidade. Aqui eu vou estabelecer o quantum. Crime de roubo em que um olha, o outro lesiona. Veja bem, em relação ao que olha, eu não posso dar a mesma pena que foi dada em relação àquele que rouba, mas lesiona. Óbvio que não. A conduta deste é muito mais reprovável. Certo? Então, nesse caso, eu tenho que ser o quê? Proporcional na hora de atribuição desta pena. Eu não, no juiz, no caso, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá, continuando. Esta proporcionalidade, ela tem uma primeira face e uma segunda face. Em relação à primeira face, põe limites ao Estado. Evita excesso, que o Estado puna de maneira muito gravosa, mais do que o necessário, que o Estado não vá além dos limites que são esperados pela sociedade da punição para aquele fato praticado pelo agente, tá? Essa seria uma primeira face. É um garantismo, negativo. Garante ao delinquente que o Estado não o puna de maneira mais gravosa do que o que seria proporcional para aquela prática delituosa. Já a proporcionalidade de segunda face tem um princípio da infraproteção. Estado, eu coloquei dessa forma aqui. O Estado me protege de maneira eficiente e eficaz. Não pode ser retirado o homicídio do Código Penal, porque ele tem que ser punido, pois a vida deve ser protegida, mas não de maneira gravosa. Estado, não afaste de mim condutas que atentem contra a vida. O Estado deve ser proporcional nas descrições de suas condutas. Ok, doutores? Primeiramente dizendo, para a gente completar essa parte da proporcionalidade, é simplesmente estabelecer o quê? Que o Estado, ao definir condutas, deve ser proporcional à atribuição da reprimenda ao fato praticado e também, ao mesmo tempo, ele não deve permitir que determinadas condutas não sejam punidas. Então, ele tem que ser proporcional, analisar as condutas e o grau de reprovabilidade e aí sim inserir no Código Penal como conduta delituosa. Tá bom? Vamos dar continuidade. Princípio da inderrogabilidade, inafastabilidade ou inevitabilidade da pena. Bom, esse princípio também é muito importante para a gente entender, porque ele diz o quê? Que a pena ela deve ser sempre aplicada quando necessária. Então, sempre para uma prática delituosa, eu tenho que dar uma reprimenda. Só que, se essa reprimenda for realmente necessária. E aí eu tenho algumas peculiaridades aí para vocês, algumas dicas bastante interessantes sobre esse princípio. Vamos ver. Esse princípio da necessidade diz o que eu acabei de falar. Ela vai sempre ser aplicada desde que necessária. Vejam bem, quando desculpem o texto grande, tá, gente? Mas era importante, tá? Para ficar mais explicativo para vocês. Quando a sentença penal cumpre seus requisitos, ela deve ser aplicada. Mas pode isso ser mitigado, pode ser abrandado, diminuído. Nos casos, por exemplo, em que o pai, aquele caso bem peculiar, em que o pai atropela o próprio filho, né? Ou então, por exemplo, em que o pai esquece o filho dentro do carro e ele morre por sufocação indireta, né? Então, nesses casos, o sofrimento do pai já foi tão gravoso, tão grande, que aí sim a pena se faz desnecessária. O juiz vai aplicar o perdão judicial, pode aplicar o perdão judicial, e se caso ele não fizer, ele estará demonstrando na própria sentença que a aplicação da pena, privação de liberdade ou outra que seja, ela se faz desnecessária, tamanho é o sofrimento já tido por aquele pai, né? Então vejam bem que interessante, doutores. Nesse caso, a pena não teria função retributiva. O pai não vai querer, essa sanção não é para retribuir, porque ele não fez por querer, por dolo, por intenção, e nem preventiva. O pai não tem interesse de continuar praticando essa conduta. Obviamente foi uma situação totalmente excepcional, foi uma fatalidade, né? Temos aqui, doutores, o chamado princípio da bagatela imprópria. E o que é que fala o princípio da bagatela imprópria? Diz que o fato é importante, mas não terá pena, e aí sim será uma excludente perdão judicial de punibilidade e não de tipicidade, tá? Nem de ilicitude, nem de culpabilidade. Isso é chamado de bagatela imprópria. Veja que ponto importante. Temos aquela bagatela própria lá do fato típico, mais precisamente da tipicidade, que o Zaffaroni fala sobre ela,
que é o princípio da insignificância como excludente da tipicidade. Não é essa, tá? Não é essa. Essa aqui é bagatela imprópria. Por que bagatela? Porque essa pena se torna uma bagatela, uma situação insignificante em relação a este fato ocorrido com este pai que atropelou o próprio filho ou que deixou o filho morrer, esquecendo ele no carro, por sufocação. Vejam bem, princípio da bagatela imprópria, excludente de tipicidade a própria e a imprópria excludente de punibilidade. Tá? Outra hipótese também é o SUSI. Nós vamos falar sobre ele em outra aula, né, em outro vídeo. No caso do SUSI, este é uma hipótese também de mitigação desse princípio. Porque, na verdade, no SUSI, a pessoa se enquadrando em determinados requisitos e situações que a lei determina, a ele teremos suspensa condicionalmente a execução da pena. Então ele não vai sofrer a pena, tá? Mas nós vamos falar sobre isso em outro momento. Vamos dar continuidade aqui, ver onde é que nós estamos em relação aos princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio reitor, esse não tem muito o que se falar, tá? Ele surge perante tratados internacionais, foi adequado ao artigo 5º da Constituição, pelo Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um fundamento para afastar do Estado o cumprimento de um regime mais gravoso para propiciar também a melhoria da condição de cumprimento da pena, né? A pena será sempre aplicada quando necessária. Exceção, bagatela imprópria. Ele também, esse princípio, né, da dignidade da pessoa humana também suscita a questão do SUSI, né, como exceção, né, para favorecer aqueles condenados, tá certo? A dignidade da pessoa humana aqui é utilizada como melhoramento da condição de vida do condenado. Exemplos aqui, presos no container, fere a dignidade. Este seria um cumprimento mais gravoso que o fechado, né? Nesse caso aqui, fala-se até a respeito, né, do caso da pessoa, teve um caso, salvo engano, no Rio Grande do Sul, em que o delegado de polícia não tem do local para prender alguns presos preventivos e as pessoas estavam presas por flagrante delito, colocou os presos dentro de um ônibus, né, argumentando que ele precisava cumprir o dever legal dele, sob pena até de prevaricação, não sei o que seria no caso. Mas os direitos humanos entendem que esta pena cumprida, né, mesmo que seja uma pena provisória, cautelar, neste ônibus, ela seria um regime mais gravoso até do que o fechado, por não ter condições mínimas garantidas a esse condenado. Vamos ver o que a doutrina fala depois sobre isso, né? Eu prefiro não entrar nessa questão agora. Sobre princípios, os mais importantes, eu ia falar para vocês, são esses. Na próxima aula também entraremos nas modalidades de penas permitidas e penas proibidas. Obrigado.